Convido a igreja a abrir a palavra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Eu vou ler do verso 1 a 7 e peço à igreja que leia comigo a uma só voz os versos 8, 9 e 10, que são os versos que vamos nos deter no estudo, na meditação desse momento, dessa noite. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Todos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Pai, fala o nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, que o Senhor edifique o nosso coração, que o Senhor possa, com Teu Espírito Santo, abrir a nossa mente, trazendo esclarecimento a todos nós a respeito dessa palavra tão rica, tão preciosa, tão necessária a todos nós como igreja. Abençoe-nos, Pai. Se alguma coisa possa atrapalhar agora, para que essa palavra alcance os corações, que o Senhor, próprio Senhor, no nome de Jesus nós pedimos, que o Senhor mesmo repreenda, Pai, e que possamos compreender e sair daqui com compromissos novos para a honra e glória do Teu nome, através das nossas vidas e através da Igreja do Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu creio que esse texto poderia ter um título, um tema, que é exatamente: Deus faz o melhor para que cada um possa fazer também o melhor. Deus faz uma obra-prima para que possamos praticar boas obras. Dou esse tema a essa passagem, porque é uma palavra que, no verso 10, que nós traduzimos, ou que foi traduzido para feitura, pois somos feitura dele. E essa palavra, na verdade, ela significa, no grego, é a palavra poema, e, na verdade, é exatamente o que o Senhor fez de nós. Lemos nos primeiros versículos um retrato de quem éramos. Éramos, por natureza, filhos da ira. A nossa inclinação, os nossos pensamentos, a inclinação da nossa carne, os nossos pensamentos todos, diz o texto, que sempre demonstraram que nós realmente éramos filhos da ira. Mas o Senhor então faz uma transformação, transforma
vidas tão complicadas em poemas, mas faz com um objetivo, para que possamos então praticar boas obras. Essa semana nós terminamos aqui na igreja o curso de gestantes. A Ana Marlene está aqui, 37 gestantes foram abençoadas com o trabalho da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina. Os nossos missionários voluntários, meus irmãos, eles têm sempre, todos os anos, há 10 anos, indo para uma cidade, e o alvo, o lema dessa viagem é exatamente anunciar, mas compartilhar o amor de Deus, compartilhar, demonstrar ali ao vivo o amor do Senhor para com aquelas vidas de tantos lugares. Esse ano vamos para Pirenópolis e vamos para Bom Jesus. A Junta Diaconal, meus irmãos, faz um trabalho que é chamado de Maná Fraterno. Maná Fraterno, que é exatamente assim, a igreja participando e eles têm como alvo abençoar pessoas, famílias que precisam, carentes, necessitadas, e nós que temos tanto, temos recebido esse maná do Senhor todos os dias com abundância, podemos então também fazer desse maná, vindo do céu para a nossa casa, transformando num maná fraterno. O Conselho da Igreja resolveu apadrinhar as crianças de uma cidade no Piauí, chamada Santa Luz, e nós temos feito, muitos irmãos já fizeram isso, com R$60, você pode apadrinhar uma criança. Estamos ali com uma instituição que tem como alvo estabelecer um projeto naquela cidade, um projeto de sustentabilidade, um projeto de amor naquela cidade, e eles vão estar ali durante 12 anos, e a nossa igreja tem como alvo, então, participar, apadrinhando as crianças daquele lugar. Temos uma associação aqui na igreja chamada APAS, Associação Ação Social da Igreja Presbiteriana Nacional, e temos abençoado 80 crianças lá no Itapuã. 80 crianças, muitas famílias que estão sendo abençoadas com esse trabalho. E temos uma outra associação que tem como alvo e tem se esforçado para começar, o alvo é a terceira idade, e estamos trabalhando para isso. Por que tudo isso, meus irmãos? 2 garotos caminhavam numa estrada e eles viram então no meio do caminho um casaco sujo e 2 botas, um par de botas. E eles viram um senhor trabalhando na roça, longe, e um dos meninos então fala assim: vamos esconder essas botas. E a gente esconde também, e a gente fica vendo qual a reação desse homem quando ele chegar e não encontrar as botas e o casaco deles. O outro menino maior, ele falou assim: vamos fazer o contrário. Em vez da gente tirar a bota dele, vamos colocar uma moeda de $1, né, uma história mais antiga, dentro da bota. Eu coloco um e você coloca outro. E a gente esconde e fica vendo a reação do homem. O menino meio contrariado, o outro aceitou. Saíram, fizeram isso. O homem, quando chegou, colocou o sapato, viu que tinha algo dentro da bota, e encontrou ali o $1, e no outro, da mesma forma, aquele homem, assim, naquele momento, ele ajoelhou no meio ali do mato, e ele, em voz alta, agradeceu a Deus, porque ele precisava daquele dinheiro pela enfermidade da sua esposa, e ele não sabia como comprar um remédio para ela. Aí os meninos, depois, o mais velho, disse para o mais novo: você não sentiu bem melhor fazendo isso? Você não sentiu, assim, agradecido, satisfeito de ver que a gente fez alguma coisa boa? Meus irmãos, muitas vezes nós deixamos de nos sentir bem como cristãos, deixamos de nos sentir realizados como cristãos, porque nós não fazemos o que devemos fazer. Muitas vezes nós optamos
pela maneira errada de viver a vida cristã. Muitas vezes nós optamos pela maneira egoísta de viver a vida cristã. Mas o texto nos fala que há um jeito correto, há um jeito certo de viver a vida cristã. O texto, meus irmãos, apresenta em primeiro lugar uma relação entre a graça e a fé. Muitos acham que existe aí uma parceria espiritual, né? Deus entra com a graça e nós entramos com a fé. Mas o texto nos fala que não é nada disso. Tudo, tanto a graça quanto a fé, são dádivas de Deus, é o dom de Deus, são presentes de Deus na nossa vida. Então, é como se a fé fosse creditada ao homem, como se pudéssemos acreditar ao homem como sendo a justiça humana. Meus irmãos, não há justiça nenhuma, não há forma alguma de oferecermos ao Senhor alguma coisa para recebermos de Deus o direito de sermos instrumentos dEle, servos dEle, filhos dEle, ou o direito de termos a vida eterna. Não há. Meus irmãos, está claro na Bíblia. Paulo, no capítulo 3 de Romanos, faz um retrato do homem, e o retrato é o nosso retrato, quando ele diz: não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. A boca está cheia de maldição, os pés são velozes para praticar o mal. Esse é o retrato. Que justiça pode ter? Será que podemos? E aqui eu faço uma palavra contrária, veemente, a qualquer texto de autoajuda que o irmão encontrar por aí e achar bonito. Porque tem dito por aí que nós podemos encontrar algo de bom dentro de nós, que a gente precisa encontrar alguma coisa boa dentro de nós. E a Bíblia diz que dentro de nós só há maldição, amargura, a inclinação para o pecado. Que justiça pode ter? Que fé podemos encontrar dentro de nós? Mas o texto diz que são dádivas de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Meu querido, há um autor, o reverendo Marcos Alexandre citou ele semana passada, Wolfgang Musculus. Ele esqueceu o primeiro nome, agora eu estou falando. E o nome é difícil, tinha que esquecer mesmo. E então ele fala que a graça é o ponto de partida, porque a graça ela nos concede perdão. Então é como se abrisse o nosso coração. Na verdade, quando recebemos o perdão, somos lavados pelo sangue de Jesus. Então abre-se os nossos olhos e a fé então se torna evidente. É como olharmos para um buraco sujo e não conseguimos ver a sujeira. Assim nós olhamos para nós mesmos, nós achamos que somos pessoas boas, nós achamos que praticamos o bem, nós achamos que somos boas pessoas, porque a gente olha para dentro de nós mesmos, mas não vê nada de ruim, até que o Espírito Santo vem com a graça de Jesus, ilumina o nosso ser, e nós conseguimos enxergar então a sujeira que há em nós. E quando enxergamos essa sujeira, então nós podemos então olhar para o Senhor e dizer: Senhor, abençoe a minha vida. Aí a fé se torna evidente. Então, esse autor, ele diz que, em segundo lugar, a fé nos capacita, a fé dada por Deus nos capacita a ver diante de nós uma nova vida, uma nova caminhada. Assim é a vida cristã. E esse texto, no verso 9, ele é enfático também. Os irmãos notam que ele é muito enfático, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, diante dessas gloriosas declarações, e também diante do verso 10, que é também enfático, não é? Quando ele coloca diante de nós o que o Senhor espera de cada um de nós como igreja. Então, nós, diante de tudo isso, eu queria que nós saíssemos daqui com dois posicionamentos. Dois posicionamentos. O primeiro deles, que saiamos daqui hoje, no nome de Jesus, com um posicionamento teológico correto. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, nós vivemos num país
de maioria católica apostólica romana. Com todo respeito, falo a respeito dos católicos nesse momento. 65% do nosso país hoje, eles se declaram católicos. E essa influência, ela acaba influenciando demais o povo de Deus. E o Evangelismo Explosivo, um programa de evangelismo americano, ele diz que se fizer uma estatística nas igrejas, 50% mais ou menos dos cristãos, dos evangélicos, dos crentes, não vão saber responder a seguinte pergunta: qual a razão de Deus deixar você entrar no céu? Na verdade, eles trabalham com duas perguntas. A primeira é: você tem certeza que você vai para o céu? Se você morresse hoje, você vai para o céu? Nós, todos os evangélicos, respondemos sim. A maioria dos católicos também sim. Os espíritas também sim. Todo mundo quer ir para o céu. Mas na segunda pergunta, qual a razão de Deus deixar você entrar no céu? Aí há um engasgo geral e muitos respondem, mesmo dentro das igrejas: porque eu venho sempre à igreja, porque eu trabalho na obra de Deus, porque eu sou uma pessoa boa. Meus irmãos, a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz de forma clara e enfática: não de obras, para que ninguém se glorie. Eu quero dizer também a respeito dos espíritas. Há indícios no Brasil de que quase 70% daqueles que se declaram católicos romanos defendem, ou pelo menos simpatizam, com a doutrina espírita. E há na mídia uma mistura grande de todas essas ideias espíritas, quando afirmam que pela caridade, ou então por maneiras que a doutrina espírita defende, de que há um aperfeiçoamento das pessoas através de reencarnações, e para que essa pessoa possa então estar na presença de Deus e entrar no céu. Meus irmãos, eu tenho que ser contra, não posso simplesmente ouvir essas questões, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: não de obras para que ninguém se glorie. Chico Xavier, ele tem uma declaração onde ele diz o seguinte, que se Allan Kardec tivesse dito que o Espiritismo abre as portas para a salvação, ele mesmo teria sido o primeiro a abandonar o Espiritismo. Mas Allan Kardec disse: a caridade abre as portas da salvação. É uma chave para o céu. Meus irmãos, é a palavra de Deus que diz que nada disso é correto, que nós não temos justiça nenhuma, que nada que possamos fazer será suficiente para nos garantir o direito da vida eterna por causa da pureza de Deus. Somos pecadores. E a graça de Deus, então, é derramada sobre nós. É a graça de Deus. É a graça de Deus que abre os nossos olhos para uma vida nova. É a graça de Deus que abre o nosso coração para uma vida que agrada a Deus. É a graça de Deus que nos coloca em comunhão com Ele. É a graça de Deus que nos coloca bem perto dEle, e Ele diz para nós: agora eu tenho um plano para você. Então, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos um posicionamento correto, um posicionamento teológico correto. É Jesus a razão da minha vida, é Jesus a razão da minha salvação, é Jesus que derramou o seu sangue precioso e perdoou os meus pecados, é Jesus que me capacitou a abrir os olhos e ver essa nova vida plena que Ele tem para nós. Em segundo lugar, eu quero dizer que devemos sair daqui também com um posicionamento missionário correto.
Além do posicionamento teológico, a igreja não pode viver de teologia, meus irmãos. O Senhor Jesus espera de nós que sejamos o corpo dele que vai realizar aquilo que está na cabeça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, já disse o texto no verso 10, nos fala que somos então o poema de Deus. Imagine pessoas pecadoras, terríveis, afastados da presença de Deus, separados do Senhor. Aí o Senhor vem com a sua graça e nos lava completamente, nos transforma, nos faz novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas então essa feitura de Deus, esse poema de Deus, tem um alvo, tem um projeto, tem um objetivo. E o texto diz, meus irmãos, com tanta clareza, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para as boas obras. Então esse texto, meus irmãos, diz que Deus preparou essas boas obras, Ele preparou de antemão, antes de tudo Ele já tinha preparado as boas obras e veio preparar o seu povo, e agora diz ao povo que somos nós, agora vocês vão realizar as boas obras. Meus irmãos, a ação missionária da igreja é uma questão de obediência ao Senhor, é uma questão de obediência a Deus. Quando Ele diz que nós fomos salvos pela graça, sim, para realizar esse projeto, é um projeto missionário, é um projeto de Deus, tem que ser feito. Alguém tem que fazer, e esse alguém é a igreja, somos nós. Não há um plano B, não é? O plano é a igreja, somente a igreja. E somos convocados, então, para proclamar as virtudes do Evangelho, as virtudes de Deus, o amor de Deus. É isso que se espera de nós. Houve uma guerra na Europa, meus irmãos, no século XVII, chamada Guerra dos 30 Anos, entre católicos e protestantes. Foi uma desgraça. Fala-se que quase 1 milhão de pessoas morreram. E 300 dias depois dessa guerra ter terminado, aquela região da Alemanha, ali na Europa, destruída, foram os irmãos menonitas, inimigos naquela guerra. Foram eles, as famílias menonitas, que resolveram ir na casa daqueles católicos, daquelas pessoas que estavam com suas casas destruídas, fizeram campanhas de alimento, fizeram campanhas de roupas, e foram levar, e foram atender, e foram cuidar daquelas pessoas que estavam ali, naquelas cidades. Meus irmãos, isso é a graça de Deus que faz no nosso coração. Só o amor de Deus, quando alcança o nosso coração, é que transforma a nossa vida numa vida amorosa, numa vida disposta de ajudar até os inimigos. Então nós precisamos de entender isso. Meus irmãos, hoje a gente está vivendo um momento terrível na igreja, com essa ideia de prosperidade, quando todo mundo entra nos templos para serem prósperos. E a Bíblia diz que nós não fomos chamados para ser prósperos, nós fomos chamados para ser testemunhas, para mostrar ao vivo o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Isso é missão, isso é ter uma conceituação correta daquilo que é missão no pensamento bíblico. A única razão de praticarmos boas obras é porque Deus foi bom para conosco. A única razão de realizarmos uma obra missionária é porque Deus mandou seu missionário e Ele nos amou até o fim, diz a Bíblia. Nos fez novas criaturas para executar
as obras de Deus. Um teólogo chamado Jean Diodart diz que não poderíamos praticar boas obras, pois elas são boas por causa do Espírito de Deus, por causa do Espírito de Cristo, e só quando o Espírito Santo de Deus inunda o nosso coração, nós somos capazes então de praticar boas obras. Meus irmãos, conheci no Nepal um homem que, vítima da hanseníase, e ele, depois de ter sido alcançado pela graça de Deus, ele fez um compromisso, ele aprendeu, ele quis estudar, e ele fez um compromisso de todas as manhãs ir naquele hospital onde ele conheceu o Senhor Jesus e falar de Jesus para aqueles doentes ali. Mas só que ele falava de Jesus enquanto ele lavava as feridas daqueles homens e mulheres que já tinham sido também recebido sequelas, estavam com sequelas da hanseníase, e ele tirava aquelas ataduras, ele lavava tudo, os pés, as mãos daqueles homens, e ele falava de Jesus. E ele disse que ele resolveu fazer isso, depois que ele leu na Bíblia que Jesus pegou uma bacia, uma toalha, e começou a lavar os pés dos discípulos. Só quando o amor de Deus alcança o nosso coração, nós somos desafiados, de verdade, a praticar e proclamar o amor de Deus. Meus irmãos, uma igreja ela não pode ser apática. A igreja tem que ser relevante. A igreja tem que ser útil. A igreja tem que ser abençoadora. A igreja tem que ser... ela precisa, de alguma forma, abençoar as pessoas. Nós não estamos aqui, nós já fomos abençoados. E tem essa mania de pensarmos que nós precisamos ser abençoados, precisamos de um louvor animado porque precisamos ser abençoados. Meus irmãos, tudo isso acontece. O Espírito de Deus está aqui, louvado seja o Senhor por isso. Mas o que se espera de nós é que sejamos bênção. Sejamos bênção dentro da nossa casa, sejamos bênção no trabalho, na rua, nos desafios que Deus coloca diante de nós. E nessa noite, queridos, eu queria que nós, ao tomarmos a ceia do Senhor, houvesse um compromisso da nossa parte diante de Deus. Que não saíssemos daqui hoje indiferentes. A minha oração foi que o Santo Espírito de Deus pudesse falar ao seu coração e você saísse daqui hoje com um desafio. O desafio de um projeto missionário na sua vida. Vamos ouvir o coral, meus irmãos. Enquanto o coral canta um cântico que vai falar da cruz de Cristo, nós possamos compreender a grandeza desse amor e a necessidade de levar esse amor ao mundo. Aqui nessa cidade, em Pirenópolis, Bom Jesus, até os confins da terra, todos os lugares, mas há um mundo perdido que precisa ouvir as novas do Evangelho de Jesus. Ouvemos ao Senhor.
cruzando o horizonte, além do meu olhar, a silhueta ali está, a luz a limitar. No alto de um monte, meu Senhor vai pagar, numa cruz que era minha, a morrer em meu lugar. E na sombra desta cruz, quero me esconder. Em teus braços eu vou encontrar descanso, ó Jesus. Não há amor tão grande igual ao teu, Senhor. Sempre quero estar prostrado, se na sombra desta cruz. Me lembro com clareza do seu gesto de amor, que em meu coração gravou o alto preço que pagou para comprar a minha vida. A sua entregou numa cruz que era morrer em meu lugar. E na sombra desta cruz, quero me esconder. Sim, quero me esconder. Em teus braços eu vou encontrar descanso, ó Jesus. Não há amor tão grande igual ao teu, Senhor. Sempre quero estar prostrado, se na sombra